Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2, comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o estudo das médias, né? Nós vamos abordar hoje o estudo de dois tipos de média. A chamada média aritmética simples, tá? E a média aritmética ponderada, tá bom? As médias já faz parte da vida de vocês. A gente já trabalha bastante a questão das médias. Quando a gente vai calcular, por exemplo, a nossa média do bimestre ou a média final do ano, né? Então já é corriqueiro na vida dos alunos, tá? Quando pretendemos estudar um fenômeno estatístico, dando continuidade ao estudo de estatística que nós iniciamos aí, nós recorremos a certos parâmetros que podem nos ajudar a compreender a distribuição dos dados relativos a esse fenômeno. Nesse capítulo, nós vamos estudar um parâmetro chamado de média aritmética. Veja as situações a seguir. As idades dos jogadores titulares de uma equipe de basquete são 25 anos, 27 anos, 22 anos, 30 anos e 31 anos. Lembrando que nós temos aí 5 jogadores na equipe de basquete. Qual é a idade média dos jogadores titulares dessa equipe? Né? Lembrando que a idade média é a idade que fica exatamente entre a maior e a menor idade, né? Uma tendência central entre esses dois valores aí. Para calcular a idade média, nós vamos fazer o seguinte, turma. Nós vamos fazer a soma de todas as idades e dividir pelo total de idades que nós temos aí. Ou seja, 25 mais 27 mais 22 mais 30 mais 31 dividido por 5, tá? 25 mais 27 dá 52, 52 mais 22 dá 74, 74 mais 30 dá 104, 104 mais 31, 135. E 135 dividido por 5 dá 27. Isso quer dizer que a média das idades dos jogadores titulares dessa equipe é de 27 anos, tá? O número de 27 é chamado de média aritmética dos números 25, 27, 22, 30 e 31. Assim, nós podemos escrever a média aritmética dos n números representa a soma de todos os números dividido por n, que nesse caso é a quantidade de números que nós somamos aí, tá bom? Então essa é a chamada média aritmética simples. Tá ok, turma? Exemplo 2. As idades em anos dos 10 diretores do clube da Vila Adalgisa são 27, 30, 30, 32, 30, 32, 30, 27, 30, 32. Qual é a idade média dos membros da diretoria desse clube, né? Vamos notar aqui que na frequência que nós temos das idades dos 10 diretores, nós temos aqui algumas repetições, né? O 27 se repete duas vezes, o 30 se repete 5 vezes e o 32 se repete 3 vezes, tá? Então, para calcular a média aqui, nós podemos fazer o seguinte: 27 vezes 2 mais 30 vezes 5, porque o 27 se repete duas vezes, o 30 se repete 5 vezes e o 32 se repete 3 vezes. Isso dividido pela soma, né, das repetições. O 2, o 27 se repete duas vezes, o 5 porque o 30 se repete 5 vezes e o 3 porque o 32 se repete 3 vezes. 2 vezes 27 dá 54, 30 vezes 5 dá 150, 32 vezes 3 dá 96.
54 mais 150 dá 204, mais 96, 300. Dividido por 10 dá 30. Então, a idade média dos membros da diretoria é de 30 anos. Tá? Então, o número 30, assim obtido, é a chamada média aritmética dos dados apresentados. Terceiro exemplo. Paulo recebeu suas notas de matemática do segundo bimestre. As minhas notas no matemática do segundo bimestre foram estas. Qual vai ser a média no bimestre? Isso aí vocês já fazem demais, né? Na primeira prova, que nós chamamos de VA1, o Paulo tirou um 6. Na MA, que foi um trabalho de pesquisa, tirou um 7. E na segunda prova, né, que é a VA2, tirou um 5. Vamos calcular a média do bimestre do Paulo. Nesse caso, o professor não atribui pesos diferentes para as notas. O que quer dizer esse peso diferente? Quer dizer que todas as notas têm a mesma importância. Ele não atribui uma importância maior a nenhuma das notas. Por isso que ele diz que o professor não atribui pesos diferentes para as notas. Tá bom? Então, nesse caso, pode-se calcular a média do aluno adicionando as 3 notas e dividindo por 3. 6 mais 7 mais 5 dividido por 3. 6 mais 7 dá 13, mais 5, 18, dividido por 3 dá 6. O número 6 obtido é chamado de média aritmética simples dos números 6, 7 e 5. Então, ele ficou com a média aritmética 6, né, turma? Agora, se o professor atribuir pesos diferentes para cada nota, se ele considerar, né, algumas notas mais importantes do que outras, tá? Por exemplo, usando o seguinte critério: a primeira nota tem peso 3, a nota do trabalho tem peso 2 e a nota da segunda prova tem peso 5. Então, ele está considerando aí a segunda prova como a mais importante, a primeira prova é a segunda mais importante e o trabalho de pesquisa é a nota menos importante, tá bom? Cada nota dessa possui o que a gente chama de peso. É como se a primeira nota se repetisse 3 vezes, a segunda nota se repetisse 2 vezes e a segunda nota se repetisse 5 vezes, que nem aquela tabela anterior que nós vimos aqui sobre as idades, né? Muito bem. Se a primeira nota se repete 3 vezes, porque ela tem peso 3, então é 3 vezes 6. Mais a segunda nota, que foi o trabalho de pesquisa, tem peso 2. Quer dizer que ela se repete 2 vezes. E a segunda nota, né, tem peso 5. A segunda nota foi 5, como ela se repete 5 vezes, 5 vezes 5. E nesse caso nós dividimos pelos pesos, ou a gente pode chamar aqui também de repetições, tá? 6 vezes 3 dá 18, 7 vezes 2 dá 14, 5 vezes 5 dá 25. Tudo dividido por 10. 18 mais 14 dá 32. 32 mais 25 dá 57. Que dividido por 10 dá 5,7. Professor, por que ele obteve uma nota menor do que a média anterior? Ele obteve uma nota menor porque a maior importância, o maior peso, foi dado àquela nota exatamente em que ele não foi muito bem, que foi a nota 5. Né? Então, a nota da segunda prova teve uma importância maior. Como a nota dele foi menor nessa segunda prova, então a média dele caiu. Caiu de 6 para 5,7. Tá? O número 5,7 obtido
é chamada de média aritmética ponderada. Quando os valores têm pesos diferentes, né? Então a média obtida é chamada de média aritmética ponderada, tá? Analisando a situação-resposta, observamos que a média das notas de Paulo pode ser diferente, embora sejam as mesmas. Isto é, a média do Paulo depende das regras estabelecidas para o seu cálculo. Depende dos pesos estabelecidos, no caso, para o cálculo. Então, a média aritmética é uma medida de tendência central, muito utilizada na parte da estatística. Existem também outros tipos de média, na qual vocês estudarão aí, tá certo, turma? Mas por enquanto vocês vão aqui trabalhar com essas duas médias. Média simples e a média aritmética ponderada, tá? Essa foi a nossa aula. Acompanhem a nossa agenda, observem as atividades, tá? Um abraço meu e até a próxima aula.